Oi, eu sou a Maru e essa é meio que a minha zona morta. E bem, hoje eu quero contar pra vocês uma história bem simples que se chama Real, ou Real. Essa é considerada a creepypasta mais assustadora do Japão. E eu sei, hoje em dia é um pouco difícil a gente definir isso, sendo que todo dia aparece uma nova história assustadora, grotesca e essas coisas que o povo costuma achar que é assustador. Só que, nesse caso, muitas pessoas que encontraram essa história na época, ou que encontram até hoje, relatam um desconforto gigantesco conforme vão avançando na história. Você sabe que alguma coisa errada está acontecendo ali, só que não tem o que fazer, porque apenas você está tendo contato com o relato do passado. E eu espero de verdade conseguir passar toda a atmosfera assustadora dessa história e o quão desconfortável ela é em alguns momentos. Só que, antes da gente falar da história em si, eu preciso falar sobre o site onde ela surgiu. E sim, ele é muito importante para o fim da história. E esse site foi o 2chan. A história ela apareceu na internet em 2009, em um fórum do 2chan que falava sobre o ocultismo. Uma coisa importante que a gente precisa saber sobre o 2chan é que no seu auge, acreditavam que a influência que ele tinha na sociedade japonesa era tão grande quanto um programa de TV ou uma revista. Muitas lendas urbanas modernas surgiram nesse site. E o diferencial era que muitas vezes as pessoas que estavam online acabavam participando de alguma forma, o que aumentava a veracidade da história. Só que uma coisa normal que também acontece no 2chan é os criadores simplesmente desaparecerem depois de contar sua história. Ninguém ali queria fama nem nada. Eles contavam a sua história e desapareciam, dando uma veracidade ainda maior. Porque, de certa forma, quase todas as histórias acabavam com o personagem indo de camisa da saudade ou simplesmente ficando preso em outra dimensão sem bateria no celular. Todas essas lendas urbanas ganharam esse ar de último relato antes de um desaparecimento. Essa história que eu quero falar hoje, ela foi vista como um grande pedido de ajuda, mas também como um desabafo e também como um alerta. Só que, assim como as demais histórias do 2chan, o autor simplesmente desapareceu. E foi complicado para todo mundo que estava acompanhando a história, porque era normal as pessoas imaginarem que a pessoa cantou para subir. Só que nesse caso em específico, a dúvida foi de outra coisa. Só que eu tô me antecipando demais. Vamos apenas falar sobre a história Real. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que se você for alvo ou for seguido por alguma coisa, isso não é bom. Com base na minha experiência, deixo claro que é improvável que algo desapareça apenas realizando o exorcismo uma ou duas vezes. Isso pode desaparecer por longos períodos de tempo, mas parece que há mais casos em que não pode ser exorcizado. No meu caso, já se passaram 2 anos e meio. Só deixou claro que eu estou bem e consigo viver como uma pessoa normal. Infelizmente eu não tenho certeza se acabou. O relato aqui, ele foi todo feito a partir do senhor anônimo. Como o queridão não quis revelar o seu nome e nem falar nada sobre sua identidade, a gente vai dar o nome dele de Kaito, porque eu gosto de Vocaloid. Ele tinha 23 anos quando tudo aconteceu. Tinha acabado de deixar a casa dos pais e estava tentando começar a sua vida adulta de uma forma decente. Tinha conseguido também um emprego numa empresa não muito grande e, de acordo com ele, tinha mais ou menos 15 pessoas. O que foi bom para ele, porque não demorou muito para ele fazer amizade com quase todo mundo. Só que nessas 15 pessoas, tinha uma pessoa que o Kaito descreve com muito desdém e muito... Ai, eu não sei, é tão legal, parece uma fofoca. Mas essa pessoa, ele era magnético. Ele era aquele cara bonito, legal, que não tem nenhum defeito e que parece saber todos os assuntos. Não importava qual fosse, ele tinha pelo menos um conhecimento mínimo dele. E isso deixava o Kaito realmente puto. Porque, meu Deus, ele estava começando a vida adulta dele e tinha um concorrente que já estava completamente preparado para essa vida. Briga jovem é tão legal porque é tão infantil e sem nexo. Mas mesmo assim, o Kaito, ele não suportava esse cara porque não importava o assunto, como eu disse, ele sabia o que falar.
E ele sempre tinha uma história muito legal sobre tal assunto. O Kaito, ele tem certeza que todas as histórias desse maluco eram mentira. Não importava o assunto, ele tinha uma história. Era tudo mentira. Porém, não demorou muito para o Kaito perceber que ele e esse maluco tinham alguma coisa em comum, que era uma paixão gigantesca pelo ocultismo. E foi nesse momento que eu tive certeza que, moiou para mim, porque eu também tenho essa paixão. Então, sim, eu seria mais uma vítima, eu estaria no grupinho do MSN desses dois malucos. Essa pessoa, o Kaito quis simplesmente chamar de Sr. X. Só que, ai meu Deus, aqui não é X-Men pra gente ficar chamando as pessoas de X. Por isso que eu vou dar o nome desse cara de Yuri, pelo simples fato de que eu gosto de Beach Club. Não tem mais motivos. Então, a gente tem o Kaito e o Yuri. E uma coisa que tem que ser deixada clara aqui. A história não deixa muito definido quanto tempo se passou desde que Kaito entrou na empresa e quanto tempo se passou até a história ter o seu ponto inicial. Só que como Kaito tinha um ódio gigantesco do Yuri, a gente pode definir que demorou mais ou menos umas 2 semanas, pelo menos até eles começarem a conversar. Então, toda a história deve se passar pelo menos uns 8 meses depois do Kaito ter iniciado nessa empresa. Por isso, quando ele chegou numa manhã com todo mundo sugerindo um rolê completamente errado, ele não achou estranho, porque já eram pessoas de confiança dele, pelo menos já eram pessoas que ele tinha um contato gigantesco e um carinho também. Além de que ele confiava muito no Yuri. Então, foi no horário do almoço que ele estava tentando filar a marmitinha dele, quando de repente alguém mandou que seria muito legal eles irem num teste de coragem. O teste de coragem é uma coisa muito normal no Japão, que acontece você sozinho ou em grupo, e consiste em você ir num lugar mal assombrado e realizar pequenos desafios ou ficar contando histórias de terror. Tudo isso para ver se você consegue suportar esse momento assustador. E, obviamente, o Kaito acabou aceitando ir nesse rolê. Só que é um pouco curioso, porque a partir daqui, o Kaito, ele começa a ter uma pequena crise existencial que ele não lembra quem foi que definiu isso. Ele começa a se questionar enquanto tá escrevendo, falando que ninguém ali parecia ter dado essa ideia. Parecia que todo mundo deu essa ideia ao mesmo tempo. Só que conforme ele vai escrevendo, ele vai se lembrando de que foi Yuri quem sugeriu de uma forma muito sutil para todo mundo e no final todo mundo comprou a ideia, sem nunca dizer que foi o Yuri que deu essa ideia. Mas, de qualquer forma, esse rolê ele não é tão importante assim, não acontece nada relevante. A única coisa importante daqui é saber que o Kaito ele é muito assustado. Ele não é uma pessoa corajosa. Tanto que quando eles estavam nesse lugar mal assombrado, ele comenta que começou a sentir que estava sendo observado. Só que ele também se refuta, porque ele fala que é normal quando ele está em lugares escuros, ele se sente observado, e é uma coisa que acontece desde que ele era criança. Então a gente sabe que a mente do Kaito costuma pregar peças nele constantemente. Só que nesse rolê, também é importante saber que foi o momento que o Yuri compartilhou uma informação muito delicada com Kaito, e isso ficou assombrando o garoto por muito tempo. E aqui, mais uma vez, o nosso Kaito tem uma mini crise existencial. Ele comenta que existem muitas formas de você acabar sendo vítima de um espírito. Existem mais formas do que a gente possa imaginar. Sério, são tantas formas que se ele compartilhasse todas, ele tem certeza de que quem tá lendo, ou ouvindo no caso, começaria a ter uma crise existencial. Você pode simplesmente nascer com uma condição, você pode simplesmente olhar para algum lugar que não deveria e essa coisa olhar de volta. São tantas opções, são tão bobas. E ele também começou a se questionar sobre a maldição dele. Se foi realmente apenas uma brincadeira que deu errado, ou alguém que planejou tudo desde o começo e o Kaito apenas caiu.
Mas, voltando para a história do nosso pequeno Kaito, 3 dias se passaram desde toda essa brincadeira, era uma terça. E no escritório que o Kaito trabalhava, tinha uma coisa muito babaca, que é simplesmente os funcionários novos, eles não podem ir embora até o chefe ir embora. Então, não importava se fosse 11 da noite e aquele filho da puta ainda tivesse sentado na cadeira dele, você tinha que ficar lá. E o Kaito tinha que ficar lá. Ele comenta que todo dia chegava em casa só depois das 10, porque o seu chefe tinha um péssimo hábito de ficar até umas 9h30 no escritório. Então, nesse dia, ele estava de novo ficando até mais tarde por causa de um arrombado. E ele comenta que ficou todo esse tempo que ele não tinha nada para fazer, fingindo estar fazendo alguma coisa, pensando no que o Yuri comentou com ele. Ele não parava de pensar nas coisas que conversou com o Yuri e de tudo que eles tinham em comum. E isso só foi aumentando conforme ele voltava para casa. Ele pensava, achava engraçado, até que ele se lembrou de uma coisa que o Yuri ensinou ele naquele fim de semana, que era a forma correta para se invocar um espírito e assim ver o espírito. O Kaito, ele passou numa pequena lojinha de conveniência e comprou a sua janta, só que quando ele chegou em casa, ele teve certeza de que precisava testar para ver se o Yuri estava falando a verdade ou era apenas uma brincadeira realmente muito idiota. E, a partir daqui, a gente precisa deixar claro 2 coisas. A primeira, o Yuri era uma pessoa realmente muito conhecedora do ocultismo, pelo menos de acordo com Kaito. E a segunda, a partir daqui, começa um tutorial para você ver espíritos. Yay! A primeira coisa que você tem que fazer é apagar as luzes. Sempre apagar as luzes. A segunda coisa, você vai precisar de um espelho. Porque sim. A terceira coisa, vai precisar se curvar um pouco na frente do espelho. E lembrando, você sempre tem que estar aberto para o novo. Você tem que estar aberto para ver alguma coisa. Você tem que aceitar que você quer ver alguma coisa. Você realmente precisa sentir que você está dando espaço para essa criatura entrar na sua vida. É um pouco complicado, eu sei. E a quinta coisa, depois de você estar curvado na frente do espelho, você precisa virar a sua cabeça para a direita. E foi exatamente tudo isso que o Kaito fez. Porém, nada aconteceu. O que é estranho. Ele apenas deu uma risada e pensou, tá, o Yuri é um babaca, ele me deu uma história muito babaca e agora eu tô aqui igual um idiota, na frente de um espelho, curvado, olhando para a direita. Não tinha por que ter medo. Isso, até ele olhar para frente e perceber que tinha alguma coisa atrás dele. Bem, a criatura que surgiu no quarto do Kaito, de acordo com a descrição dele, não era muito alta, mas ela tinha um longo cabelo preto que escondia o rosto dela. Ela usava um kimono branco, muito semelhante com o kimono que é utilizado em cadáveres no Japão. O Kaito, ele queria correr, só que o corpo dele simplesmente estava paralisado. Ele não conseguia fazer nada e ele realmente não sabia o que fazer. Ele estava olhando a criatura pelo reflexo, mas ele estava morrendo de medo de se virar e perceber que aquela coisa estava mais perto do que o reflexo estava mostrando. Uma coisa importante é saber que o apartamento dele não era grande. Então, aquela coisa estava se aproximando devagar. Ele começou a sentir uma dificuldade gigantesca para respirar. E, simplesmente, ele não conseguia mover nenhuma parte do corpo dele. Ele não sabia se era por medo ou se a criatura estava fazendo alguma coisa com ele. Mas, depois de alguns segundos, na cabeça dele, essa cena toda demorou quase 1 hora. Só que quando ele olhou no celular, não passou nem 1 minuto daquilo. Porém, ele conseguiu pegar as suas coisas, uma maletinha que ele tinha trazido do trampo dele, e saiu correndo de casa, passando o resto da sua noite em uma loja de conveniência que tinha na frente da casa dele. O Kaito
como uma pessoa sensata, só voltou para casa na parte da manhã, porque luz do sol, seguro. E, mais uma vez, ele teve certeza que tudo aquilo não passou de uma pegadinha da sua mente. Ele tentou se enganar falando, meu Deus, eu sou muito bobo. Obviamente eu só tava sobre, não sei, pressão, qualquer coisa assim. E não foi nada, foi apenas a minha cabeça me fazendo parecer maluco. Ele então abriu a porta do seu apartamento e não tinha nada lá. Ele realmente começou a acreditar que tinha alucinado sobre tudo aquilo. Ele estava trampando demais, estava fazendo um monte de coisa, então tinha todos os motivos para ele ter alucinado. Só que quando ele chegou na janela onde aquela coisa estava, ele viu que tinha uma poça de gosma negra no chão e aquela coisa fedia de uma forma que ele não sabia descrever na época. Só que agora que ele tá contando pra gente, ele fala que o cheiro era muito semelhante com o cheiro de um corpo se decompondo. E, como um bom CLT, ele fez a única coisa possível, que foi limpar o chão, tomar um banho, se arrumar e ir trabalhar. Ai, CLT é horrível. Só que daí, obviamente, ele ficou limpando aquele chão daquela gosma preta e aquela coisa grudou debaixo das unhas dele. Ele comenta que a mão dele tinha um cheiro de morte e ele não tinha o que fazer, a não ser passar creminho boticário o dia inteiro pra tentar disfarçar, só que não tava disfarçando. Quando ele chegou na empresa, a primeira coisa que ele tentou fazer foi falar com seu amigo, o Yuri. Só que naquele dia em específico, o cara tava muito ocupado e não conseguia dar atenção pra ele. Ele só ficava, não, beleza, depois a gente conversa. Depois, não tem cafezinho hoje não. E isso foi durando o dia inteiro, até que ele finalmente conseguiu sentar na frente do Yuri na hora do almoço. E aqui, a gente vê que o Yuri é um péssimo amigo. Porque não importava o quanto o Kaito contasse essa história. Ele falava uma, ele falava duas, e o Yuri nunca acreditava nele. Ele sempre ficava, não, tá, beleza, me deixa comer aqui na paz, mano. Para de falar disso aí, mó otário falando. Só que o Kaito insistiu tanto, mas tanto, que o Yuri acabou aceitando ir com ele depois do expediente para sua casa para ver o que dava para fazer. É importante definir que o Kaito, ele confia demais no Yuri, mas ele confia muito nesse moleque. E ele tinha total certeza de que assim que o Yuri chegasse na sua casa, ele iria falar alguma coisa muito boba, tipo, come um dente de alho que vai tudo ficar bem. Só que quando eles chegaram em casa, o Yuri olhou ao redor. A primeira coisa que passou na cabeça do Kaito, na verdade, foi que assim que ele abriu aquela porta, o cheiro de morte tomou conta de todo o corredor. E por um momento ele ficou realmente com medo do seu amigo pensar que ele estava escondendo um corpo ali. Só que felizmente o Yuri só foda-se. E depois de dar uma olhada no apartamento, o Yuri deu 2 soquinhos no peito e fez sucesso e foi embora. Mentira. O Yuri, ele deu 2 soquinhos no peito, sucesso, e falou, vai embora dessa casa e acha alguém pra te ajudar. Agora, um beijo da Anitta. E foi embora. Ai, cara, o Yuri é muito otário. Ai. Mas, sério. O Kaito, ele ficou completamente devastado com isso. Porque, veja bem, na cabeça dele, o Yuri era o melhor amigo dele. Ele confiava muito no Yuri. Ele acreditava que esse maluco ia ajudar ele. Ele tinha certeza que esse maluco ia ter alguma coisa. Só que o Yuri simplesmente falou, teus rolê, tu que se vire, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. E foi embora. O Kaito, ele ficou realmente devastado, mas fez o que o seu amigo falou. Ele acabou passando o resto da semana em um hotel cápsula. E depois disso, ele começou a ir em diversos templos, tentando procurar por ajuda. Só que tinha um porém. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Assim, ninguém conseguia ajudar ele.
E conforme ele ficava longe daquele apartamento, ele sentia uma dor gigantesca. Além de que ele começou a sentir uma coceira no seu pescoço. Só que, em primeiro momento, ele achou que era só uma alergia, qualquer coisa assim. O tempo foi passando, ele acabou ligando para os seus pais para comentar a sua situação. Foi quando ele recebeu um convite para ir para a casa dos pais. Afinal, a sua avó, ela conhecia uma mulher que talvez pudesse ajudá-lo. Obviamente, o Kaito não tinha nada mais para fazer, ele já estava indo em todos os templos da cidade e ninguém conseguiu ajudá-lo. Bastava apenas, beleza, vou lá, né? Lembrando que até então ele não estava realmente preocupado. Ele estava mal com tudo aquilo, mas, o espírito tá só no meu apartamento, não tem por que eu ficar mal com isso. Então, ele fez uma viagem até a casa dos seus pais, o que demorou bastante porque era uma cidade longe. Quando ele chegou, ele estava esperando que os pais ficassem um pouco abalados com a sua aparência. Afinal, ele estava dormindo pouco, ele estava tendo uma semana ruim. Só que o espanto dos pais não foi pela aparência do rosto do Kaito, e sim por causa do seu pescoço. Naquele momento, haviam cortes que pareciam linhas em meu pescoço. Eram vermelho e tinha cerca de 1 centímetro de largura. Passavam por todo o meu pescoço. Minha pele estava tão pálida, e então a vermelhidão contrastava muito. Realmente parecia que uma corda vermelha estava amarrada em meu pescoço. Além dele perceber essas marcas novas que doíam, ele também acabou percebendo que tinha muito tempo que ele não prestava atenção nos cantos. E quando eu digo cantos, eu não tô falando, o canto da sala, nada desse tipo. Eu tô falando daqueles cantos que ninguém nunca olha. Aqueles cantos que ficam escuros, tipo um canto de um sofá. Coisas que realmente, se você parar pra pensar, pode ter alguma coisa ali te observando. E no caso do Kaito, tinha uma coisa ali o observando. Porém, é aqui que a história começa a ficar um pouco complicada. Ele fez esse ritual para ver fantasmas. Só que o Yuri nunca falou que depois desse ritual você ia continuar vendo esses fantasmas. Infelizmente, não é porque você não tá vendo que eles não estão te vendo também. Então, o Kaito começou a perceber que todo esse tempo que ele estava tentando fugir, ele apenas estava ignorando o que estava acontecendo. Que era aquele fantasma se aproximando mais e mais e mais, até que agora ele tinha certeza de uma coisa. Aquela coisa que estava no seu apartamento estava do lado dele. Ou melhor, aquela coisa estava agarrada no pescoço dele. Ele sentia as unhas cravando no seu pescoço e fazendo um esforço gigantesco para arrancar a cabeça dele. A partir daí, o Kaito relata que foi adoecendo muito rápido. Os primeiros dias ele teve muita febre e todo esse tempo ele sentia aquelas unhas agarrando seu pescoço e fazendo de tudo para separar sua cabeça do resto do corpo. No terceiro dia, ele relata que começou a sair pus do machucado no seu pescoço. E tudo isso parecia só aumentar. E aquela mulher que a sua avó disse que conhecia, que poderia ajudar, infelizmente ela estava fora da cidade. E ela ia ficar fora da cidade pelo menos por uma semana. E o Kaito não tinha como voltar para casa. Ele estava muito debilitado e a única coisa que restava para ele era esperar. Porém, um certo dia, um belo dia, o seu grande amigo Yuri lembrou que ele estava vivo e mandou mensagem falando que andou por toda a cidade procurando alguém que pudesse ajudá-lo e finalmente encontrou alguém que realmente podia ajudá-lo. Só que é aquilo. Poderia ser perigoso e não seria barato. O Kaito estava tão desesperado que ele simplesmente falou, tanto faz. Vamos lá, né? Não tenho nada a perder mesmo, já tenho um espírito grudado no meu pescoço graças a você. E a parte do não barato é realmente não barato, porque o Yuri comenta que esse maluco pediu um valor realmente considerável.
Se a gente for converter para reais, o total, o Yuri pediu 16 mil para exorcizar o seu amigo. Que amigão. Nossa, cara, você é realmente um amigo. Mas, o Kaito tava tão foda-se pra tudo que, falou que ia conversar com os pais dele, ele ia dar um jeito e ele ia conseguir esse dinheiro. Mas, beleza, o Kaito a única coisa que fez foi desligar o telefone e falar: caralho, o Yuri é um grande amigo, hein? Porra, se eu não tivesse esse maluco do meu lado, eu estaria morto. Ai, Kaito. Você é muito burro, cara. Tá. Um dia se passou e o Yuri ligou, perguntando qual era o endereço, e o Kaito realmente só conseguiu passar o endereço e mais nada. Nesse dia ele comenta que a dor no pescoço dele era tanta que ele sentia que estava com um colar de espinhos. Ele não conseguia comer, ele não conseguia respirar, porque tudo doía. Quando ele tocava aquela região, ele sentia um incômodo que ele realmente não consegue descrever do quanto dói. Era uma dor que ele nunca tinha experimentado a sua vida inteira. Então, o dia passou normal, até que o Yuri chegou na casa dos pais do Kaito, junto com um maluco de meia idade, que mais parecia um membro de baixo escalão da Yakuza. E o Kaito não censurou o nome dele, porque ele teve certeza no momento que aquele cara falou que esse nome era falso. Então, aqui conhecemos o personagem que é o Hayashi. Ele estava, obviamente, mentindo sobre o nome, mas, já tinha pagado, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. O Kaito, ele explicou sobre a sua situação, e o Hayashi falou: não, deixa com o pai, taca pro peito que o pai segura aqui que vamos. O pai do Kaito tava achando tudo aquilo um absurdo, não queria deixar o filho dele com aquele cara, mas é aquilo, né? Não tinha mais nada pra fazer, então, tá bom. O ritual que o Hayashi queria realizar só podia ser feito quando o sol sumisse. E, assim, eles esperaram até o pôr do sol, que não demorou muito. E, de acordo com Kaito, a casa dele parecia a cena de um filme muito ruim, porque estava toda apagada, apenas haviam velas e incenso. Os seus parentes foram retirados da casa, eles tiveram que ficar num cômodo afastado, porque no cômodo principal só podia ter o Kaito e o Hayashi. O homem estava ajoelhado no centro da sala, enquanto o Kaito estava deitado. Em nenhum momento o moleque podia abrir o olho. E o Hayashi, ele segurava um rosário, além de ter um copinho de saquê que ele ficava jogando no chão, fazendo um círculo. O Kaito, já tô aqui, né? Fazer o quê? Mas ele comenta que o Hayashi começou a falar alguns mantras que não pareciam fazer muito sentido. Eles pareciam errados, pareciam quebrados de certa forma, parecia que estava tudo fora de ordem. Ele realmente tentou prestar atenção no que aquele cara estava falando, só que ele diz que em determinado momento a dor no seu pescoço foi tanta que ele não conseguia mais entender o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sentia aquelas unhas pressionando e pressionando o seu pescoço de uma forma que ele realmente não consegue descrever. Era uma dor mais do que física. Aquilo parecia estar ferindo o seu espírito. Só que, além disso, ele escutava ainda o Hayashi gritando aqueles mantras, só que ele não conseguia entender nenhuma palavra. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele começou a sentir o próprio coração pulsando e pulsando. A sua respiração também estava mais alta. Ele tinha total certeza de que ia morrer naquele momento, porque era uma coisa que ele nunca tinha sentido. Era como se ele estivesse começando a ter um infarto, de tão forte que eram os batimentos do coração. Ele não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Ele não conseguia prestar atenção em nada, mas ele também começava a prestar atenção em tudo. Foi uma sensação muito diferente para ele. Ele diz que tudo parecia uma grande ameaça, principalmente no momento que ele percebeu que não eram apenas 2 pessoas na sala, e sim, a sua companhia invisível estava ali com ele. E estava
tão forte que ele conseguia sentir as mãos dela em volta do seu pescoço. E é nesse momento que ele conta que tudo ficou em silêncio. Mas não em silêncio porque o Hayashi havia terminado o ritual, e sim porque ele foi interrompido. Como eu disse, era 100% proibido para o Kaito abrir os olhos. Só que tenta imaginar você nessa situação. Você está numa sala escura. Tudo que você consegue sentir é a presença de alguém que não deveria estar nessa sala com você. Todos os sons que você estava escutando tão intensamente até então desapareceram. A pessoa que estava ali para te proteger não está falando mais nada. É só você e essa coisa que você não sabe o que é, mas ela está apertando teu pescoço mais e mais e mais. Então, o Kaito obviamente abriu o olho. O Kaito comenta que a aparência não chamou muito essa atenção. Afinal, ele não conseguia ver muita coisa porque estava tudo escuro. Só que o que mais incomodou ele foi perceber que o Hayashi não estava mais ali. Todas as velas estavam apagadas, os incensos também foram apagados. Tudo simplesmente tinha sido destruído. Era só o Kaito e aquela coisa. E aquela coisa, antes, ela não era tão agressiva. Só que agora ele entendeu que ela estava realmente com raiva. Então ela apertava o pescoço dele mais e mais. E dessa vez ele teve certeza de que sua cabeça seria arrancada. Só que, felizmente, as luzes se acenderam e os pais dele entraram no cômodo e a criatura desapareceu. Os pais contam que Hayashi e o Yuri simplesmente fugiram. Ai, Yuri, mais um ponto negativo pra esse cara. Ai, como eu amo Yuri. Mas, de qualquer forma, o Kaito comenta que esse ritual que deveria ajudar ele foi a pior coisa que ele fez na sua vida. Porque, como ele disse, antes o espírito estava lá, só que não era tão agressivo. Agora, ele estava com raiva. O Kaito, ele meio que perdeu por completo a sua sanidade. Ele não conseguia fazer mais nada. Ele não sentia vontade de comer, ele não sentia vontade de dormir. Ele apenas sentia medo. Tudo nele tinha virado apenas uma sombra. Ele comenta que uma vez ele tentou se olhar no espelho e ele não se reconheceu de tão abatido que ele estava. Os seus pais acabaram tendo que pedir demissão por ele, porque ele não estava em condições de falar com ninguém, de fazer nada. E o Kaito ficou apenas jogado numa cama pela próxima uma semana. Até que finalmente aquela mulher que a sua avó comentou voltou para a cidade. E, mais uma vez, o Kaito aceitou participar de alguma coisa porque, já tô aqui mesmo, né? Pô, o que eu vou fazer? Já tô sem sanidade. Mais uma vez o Kaito relata os seus pensamentos nesse momento. E ele comenta que só não tinha mais nenhum pensamento social. Ele não era mais uma pessoa que sabia viver em sociedade. Haviam tirado tudo dele. Toda a vida que ele tinha começado não era mais uma coisa que ele conseguia manter. Ele sabia que não ia conseguir ter um emprego, ele sabia que nunca mais ia conseguir morar sozinho. E tudo que ele sempre sonhou apenas não importava mais. Ele realmente só queria se livrar daquela coisa. E assim, ele acabou indo para a casa dessa mulher. A partir daqui, a gente não tem tanta informação. O Kaito realmente fala pouco sobre essa parte da história. Mas a gente tem que saber que essa senhora, ela não aparentava ter a idade que ela dizia ter. Ela tinha uma aparência muito jovem, além de que ela tinha uma personalidade muito tranquila que passava uma serenidade gigantesca para o Kaito. Ele diz também que quando ele foi na casa dela, foi a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu seguro. Então, o Kaito apenas começou a contar para ela o que estava acontecendo na vida dele. E ele relata que a mulher começou a murmurar alguma coisa que ele realmente não conseguiu entender. Ele não conseguiu prestar atenção. Só que, mais uma vez, ele sentiu aquela dor intensa no pescoço, exatamente como o exorcismo que deu errado. A dor era bem mais intensa dessa vez, na verdade. E mais uma vez ele tinha certeza que aquela coisa ia arrancar a cabeça dele.
Só que, do nada, a dor que estava no seu pescoço sumiu. E assim foi para o seu coração. Ele comenta que sentiu uma mão segurando o coração dele e apertando com toda a força. Ele teve certeza que o coração dele ia explodir naquele momento. Só que, do nada, parou. A dor tinha sumido tanto no seu peito quanto no seu pescoço. E a senhora começou a explicar o que estava acontecendo para ele. O espírito que grudou no Kaito se chama Tomohiko. E de acordo com essa senhora, era um espírito que ficou muito tempo sozinha e estava assustada. E por isso, no momento que o Kaito começou a tentar olhar para o outro lado, ela viu ele e grudou nele. Afinal, ela estava muito assustada e achou alguém que estava vendo ela. E ela estava vendo essa pessoa. Geralmente, os espíritos não querem fazer mal para a gente. Só que eles são tão fortes e tão diferentes que acaba acontecendo. E no caso do Kaito foi exatamente isso que aconteceu. A mulher comenta também que essa brincadeira é como uma grande roleta russa. Às vezes você pode fazer e nada vai acontecer, porque naquele momento você não consegue se conectar com ninguém, não tem ninguém perto, ninguém te vê. Só que, às vezes, alguém vai te ver. E se essa pessoa te vê, ela vai te seguir. Não importa para onde você vá, não importa o que você faça. Ela nunca mais vai embora. E, a partir daí, o Kaito passou os próximos 3 meses da vida dele morando com essa senhora. E como eu disse, ele não comenta muito do que aconteceu nessa casa, mas ele fala que passou por diversos exorcismos, aconteceu muita coisa, até que a Tomohiko finalmente ficou calma. Porém, ele não tinha se livrado dela. Não importava quantas vezes ele ficasse exorcizando ela, fazendo não sei o quê, ela nunca mais ia embora. Na verdade, o Kaito se tornou meio que um alvo. Ele tinha visto alguma coisa que não era para um mortal ver, então tudo que não deveria vê-lo estava o vendo agora. Porém, ele tinha Tomohiko que estava contida. Ele podia ter uma vida normal, mas ela sempre estaria por perto. Felizmente, o Kaito acaba deixando a casa dessa mulher, volta para casa, dá um beijo nos pais e depois de 2 semanas ele volta para a cidade, tenta começar tudo de novo. Ele já não tinha mais aquele medo de morar sozinho. E adivinha, assim que ele volta para casa, o Yuri vai visitar ele. Ai, Yuri. Ai, eu amo esse moleque. E o Yuri, ele simplesmente finge que nada aconteceu. Ele fala, mó rolê, né? E o Kaito, puto, obviamente, resolve que a melhor coisa a se fazer é também fingir que nada aconteceu e ele mó rolê errado, né? Aconteceu. Fazer o quê? Amizade, mais que amigos. E sim, o Kaito continua falando com esse arrombado e vida que segue. Porém, se passou mais ou menos 2 semanas desde que ele voltou para casa que a senhora acabou falecendo. E ele foi no funeral dela, só que ele fez uma passagem muito rápida e não conseguiu encontrar a sua avó. O que foi horrível, porque ela teve que escrever para o neto. E chegou uma pequena carta na casa do Kaito. Ele nunca falou o que estava naquela carta, mas coisas que ele passou pra gente. A primeira, aquela senhora que não aparentava ter a idade que dizia ter, envelheceu muito em apenas 1 semana. Ela foi completamente sugada. Ela se olhava no espelho, ela não era mais ela. Ela não se reconhecia. E pequenos cortes começaram a surgir no pescoço dela. Só que, em menos de 2 semanas, esses cortes se espalharam pelo seu corpo inteiro. Então, começaram a puxar, até que foram todos cortados. E essa mulher foi declarada morta como alguém que resolveu tirar a sua vida cortando algumas partes dela, como o pulso e etc. O Kaito, ele não acreditou que essa mulher pudesse tentar tirar a própria vida, porque não era o perfil dela.
E uma coisa aconteceu a partir daqui. Ser alvo de um espírito não é uma piada, porque mesmo que alguém te diga que acabou, você nunca mais vai poder abaixar sua guarda. Uma vez que o outro lado te enxerga, ele sempre vai te procurar. Não demorou 2 meses para novas marcas vermelhas tomarem o corpo de Kaito. Sua morte foi considerada suicídio. Kaito estava morto o tempo todo. Ele não conseguiu contar essa história. Ele não estava contando essa história. Então, quem é o narrador? Duvido que você tenha notado. Eu tentei ter cuidado para que você não percebesse. Acho que essa história teria sido esquecida se não fosse escrita dessa forma. Embora eu tenha certeza de que se explicará algumas das estranhas contradições que surgiram. Eu sou Yuri. E, sim, talvez isso seja uma confissão. Eu fui o responsável pela morte de Kaito. Yuri termina a história deixando bem claro que ele é o culpado por tudo que aconteceu e também que ele encontrou esse ritual, só que ele nunca teve coragem de realizar. Por isso, ele induziu seu amigo a fazer isso. Ele tem um certo receio, mas não tanto. Afinal, ele está publicando isso num site. Mas um detalhe interessante é que a história inteira, o Yuri, ele meio que disfarça a presença dele. Então, tudo que eu contei pode ter sido uma grande mentira por parte do Yuri. A gente não sabe quanto do Yuri estava nessa história. A gente vê esse moleque apenas como um babaca, um amigo terrível, que sempre que aparece alguma coisa complicada, ele apenas dá 2 soquinhos no peito, fala sucesso e vai embora. Mas e se o Yuri foi ele que ficou a tarde inteira falando pro Kaito sobre o ritual, como seria legal se ele fizesse? Como o Yuri influenciou de verdade o seu amigo a morrer? E é interessante a gente pensar isso, porque o Yuri postou esse ritual em um site que, como eu disse, nessa época ele era considerado muito mais influente que um programa de TV ou uma revista. Então, o Yuri sabia o que estava fazendo o tempo todo. Ele fez essa história como, um simples camponês que não sabia de nada. Meu Deus, meu amigo morreu. Isso é um aviso para vocês. Só que na história tá o passo a passo de como ver um fantasma. Então, meio que o Yuri fez exatamente como a vilã de Corpse Party, a Naru. Ele apenas postou um ritual da amizade e deixou lá, quem quiser participar, que participe. O Yuri é o grande vilão da nossa história. A gente não sabe mais sobre ele, porque ele só desapareceu. E eu acho que é isso. Uma história onde o vilão provavelmente se deu bem e deixou um ritual completamente perigoso em um site onde diversas pessoas entram todos os dias procurando uma forma de fazer um novo teste de coragem. E como eu sou uma ótima pessoa, óbvio que eu vou deixar a história original num comentário fixado para que vocês possam ler e talvez fazer o ritual. Só que se você fizer, nunca mais me procura. Não fala comigo. Não quero contato. Um beijo. Sucesso. Mas eu acho que é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Até! Eita, a luz do quarto piscou. Ó, o fantasma, ó, o fantasma. Mas, voltando.